Voltou, então fique aí porque o assunto hoje está espiral. Ai, canal Rabi Lopes, canal de variedades com cosmovisão cristã. Conheça nossas playlists, aonde os vídeos estão divididos por assunto. Eu estou recomendando esses dias a playlist Espiritualidade Profunda. E se você fala inglês e se sente perdido no platô, não é? Do maldito inglês intermediário, temos aqui uma playlist chamada Maldito Inglês Intermediário. Dá uma olhadinha lá. Vamos pro tema. Vamos. Espiral do silêncio, né? Até que enfim alguém vai explicar para você o que é isso. O que é espiral do silêncio? Aliás, por que espiral? Né? É importante que você entenda por que o nome espiral. A espiral do silêncio basicamente acontece quando uma pessoa tem medo de expressar sua opinião. Ela tem dificuldade de expressar sua opinião com medo de que a sua opinião seja contrária à opinião da maioria, e aí ela tem medo de ser ridicularizada, ela tem medo de ser isolada, ela tem medo de ser criticada, de ser perseguida. Ninguém quer ser isolado. É como se a pessoa pertencesse a uma tribo, chamado a tribo das pessoas incríveis e maravilhosas, e aí ao ser isolado, né, imagina há milhares de anos atrás, ou então numa vida tribal, quando o sujeito é isolado da tribo dele, né? Tem que viver sozinho na floresta, tem que viver sozinho na selva. Então todo mundo tem medo desse isolamento. Esse termo, a espiral do silêncio, foi dado por uma alemã, uma pesquisadora alemã, chamada Noelle Neumann. E essa teoria é uma teoria política, uma teoria social. Essa teoria surge porque ela observou o que tinha acontecido numa eleição, ou nas eleições, entre os anos 1965 e 1972, na Alemanha, entre o Partido Social-Democrata, a social-democracia, e do outro lado, os democratas cristãos. Ela observou que a coisa ia bem, ia mais ou menos equilibrada, os partidos estavam alternando a liderança, e uma hora um estava na frente, outra hora outro estava na frente, uma hora estava, parece corrida de cavalo. Só que de repente muda tudo e todo mundo vai para um lado só. De repente. E aí ela foi pesquisar esse fenômeno e chegou a essa teoria da espiral do silêncio. Uma coisa que ela detectou como sendo o ponto principal no meio disso tudo é o seguinte, porque a grande pergunta é por que todo mundo mudou? As pessoas mudam para se adequar à maioria. Todo mundo precisa seguir a maioria, E ela observou que por trás disso, quem está por trás disso? Quem está por trás? Quem está? Tempinho para você pensar. Tempinho. Tempo, pensa. Quem está por trás disso? Noelle Neumann, 1965, deduziu. Quem está por trás disso é a mídia. É a mídia, gente, que diz que impõe o seu sistema de pensamento. Essa foi a conclusão dela. Se ela chegou a essas conclusões nos anos 60 e 70, o que é que ela não diria hoje? E quando ela estava falando de mídia, ela estava falando basicamente de mídia tradicional, né? Então, para ela, existem opiniões que são impostas publicamente pela mídia e fica uma mensagem subliminar que é mais ou menos o seguinte: todo mundo tem que pensar assim. Tem uma palavra criada nos anos 70, que foi amplamente divulgada pela mídia, nos anos 70, tá? Que é a palavra careta. Você sabe quando alguém diz que o outro é careta? No contexto dos anos 70, o careta era alguém que não usava droga.
E a mídia explorava isso à exaustão, nas novelas, né? Alguém xingava o outro de careta, você é careta, você é muito careta, você é careta. O cara que usava droga não é careta porque ele é o legalzão. Então, havia uma mensagem subliminar midiática e das músicas, né? Músicas como Gal Costa, né? Como é que é? Vaca de divinas tetas, derrama leite bom na minha cara e o leite mal na cara dos caretas. Então, ser careta não tá com nada. Ser careta é coisa do passado. Ser careta é uma coisa muito cafuna. Mas eu selecionei várias situações pontuais que mostram como a espiral do silêncio é um negócio perigoso. Às vezes pelo lado da mídia, às vezes pelo lado de como nós mesmos nos comunicamos. Por exemplo, na escola, nos dias de hoje, você acha que alguém vai propagar em alto e bom som que é virgem? E aí, sou virgem. Não, a pessoa tem medo de expor isso. Por quê? Porque ninguém vai dizer, respeito sua posição, respeito sua opinião. Meu respeito. Não. Vai vir uma maioria esmagadora, é virgem. Né? A pessoa vai ser ali ridicularizada. Veja o que a mídia fazia com o começo do crescimento dos evangélicos no finzinho dos 70 para o começo dos 80. A ideia é que as manifestações evangélicas eram tidas como expressões de fanatismo. Mas como o Brasil é um país de maioria católico espírita romano, né, as manifestações católicas eram expressões de fé. E tem várias manifestações católicas que são expressão de fanatismo. Não a festa em si, mas o que as pessoas fazem. Você já viu o que as pessoas fazem em algumas festas religiosas no Brasil? Sangram, carregam pedra na cabeça, sobem degraus de joelhos, né, até pegar cãibra, até desmaiar de dor, mas isso nunca era mostrado como a expressão de fanatismo. Então, se você prestar bem atenção, quem dita o pensamento, quem dita mesmo, é a mídia tradicional. Tem um outro exemplo que eu peguei aqui. Por exemplo, pesquisas eleitorais. Você acha que elas têm o poder de decidir uma eleição? Sim, elas têm. Porque o ser humano, em geral, é muito vulnerável. E ele quer estar com a maioria. O ser humano comum, ele quer estar com a maioria. Eu me lembro da minha mãe, na minha infância, quando a minha mãe ia votar, ela queria saber quem estava na frente, porque ela não queria perder o voto. Né? Então, a constante repetição de que fulano de tal está na frente, 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 para pessoas como minha mãe, então, eram um prato cheio. Ok, você não percebe essa coisa da espiral do silêncio no ambiente de cancelamento que vivemos hoje? Ninguém pode falar nada que não se adeque à tribo das pessoas incríveis e maravilhosas, senão serão isolados da tribo, senão serão cancelados. Eu já falei aqui de pessoas que foram canceladas no passado, como o cantor Wilson Simonal. Ele foi cancelado, ele foi isolado. O Simonal morreu triste, morreu deprimido, né, com aquela situação. Mas deixe-me propor uma situação bem radical. Imagina que um ator da Globo, jovem, ele tem precauções, ele tem posições críticas contra a ideologia de gênero. Veja, eu não estou falando de homossexualismo, estou falando de ideologia de gênero. E ele tem certas críticas sobre isso, ou ele discorda. Eu pergunto, ele tem coragem de falar isso abertamente? Não tem. Ele será expulso da tribo, porque existe uma opinião pública imposta, existe sim uma espiral do silêncio. A mídia faz as pessoas pensarem o que ela deseja que as pessoas pensem. Quando vários canais ao mesmo tempo ficam exibindo a mesma matéria, o mesmo crime,
o mesmo assunto, a mesma pauta, mesmo assunto, mesmo assunto, mesmo assunto. Há algum tempo atrás, aqueles grupos mascarados foram para a rua, os Black Blocs, foram para a rua e fizeram o que quiseram. Mas fizeram o que quiseram. Saquearam lojas, depredaram carros, bateram em pessoas. E você via uma certa leniência da mídia tradicional. Um certo silêncio. Parece que é assim. Diz uma certa teoria da conspiração que existe o livro proibido dos assuntos da mídia, né? E parece que naquele momento aqueles mascarados eram o assunto proibido do momento. E aí, outro dia, um grupo menor de pessoas, parecia um grupo de velhinhas, né? Na frente do Supremo Tribunal Federal, soltando fogos. E a mídia repetindo o tempo todo que eram expressões antidemocráticas, manifestações antidemocráticas. Você não vê eles usarem isso contra o Movimento Sem Terra. Você não vê eles usarem isso contra os mascarados e coisas do tipo. Pelo contrário, as manifestações dessas pessoas são passeatas pela democracia. Existe uma crença de que nessa época de internet, de plataformas de vídeo e tudo, a mídia tradicional vai perder sua força, vai falir, vai quebrar, né? O pessoal fala assim, a Globo vai quebrar. Você acha mesmo? Você acha que a mídia tradicional perdeu força? Por que você não dá uma olhada hoje nos vídeos em alta? Pode olhar hoje, pode olhar amanhã, pode olhar semana que vem. Você percebeu que muitas vezes os vídeos em alta são da mídia tradicional? Vídeos que, se fossem produzidos por um cidadão comum, poderiam ser censurados, mas às vezes vídeos com palavrões, com cenas barra pesada, a mídia tradicional continua viva e ativa. Não se iluda. Mas você é uma vítima da espiral do silêncio. Muitas vezes você pensa que pensa com a sua cabeça, você não pensa. Tem gente teleguiando seu pensamento e é muito difícil se livrar disso. Eu mesmo nunca permito que digam que eu estou atrasado sem que eu use a seguinte indagação. Tá bom, se eu estou atrasado, significa que eu deveria estar em determinado lugar em certo momento. Se eu não estou, então de onde vêm as regras para eu estar? Quem está dando as ordens para que você esteja nesse lugar, para que não estejamos atrasados? E as pessoas nunca sabem me responder, porque elas nunca sabem quem está mandando nelas. Cuidado! A opinião da maioria não é a opinião necessariamente correta, né? Nelson Rodrigues, que falava da unanimidade burra. Então tá todo mundo querendo uma unanimidade burra, de preferência citada pelos grandes conglomerados de comunicação. Gente bilionária, com os quais você nunca vai almoçar, mas que dizem o que deve ser veiculado. Cuidado para não expressar uma coisa só porque todo mundo está expressando. Toma cuidado. Esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. É aqueles vídeos que a gente não gostaria de gravar, né? Mas tem que gravar. Você conhecia a espiral do silêncio? Deixa seu comentário aqui, tá? Se inscreve, dá um like, comenta, compartilha, manda para seus amigos.